O carteiro estendeu o telegrama. Carlos Alberto não agradeceu e, enquanto abria o envelope, uma profunda ruga sugou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro 18 horas. Mamãe. Carlos Alberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração, nada. Era como se houvesse morrido um estranho. Por que nada sentia pela morte do velho? Com um turbilhão de pensamentos confundindo-o, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo os silenciosos quilômetros de estrada, enquanto a cabeça estava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral, e se estava indo era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa toda havia chegado ao final no dia em que, depois de uma chuva de acusações, Carlos Alberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais entrar naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefones à mãe pelo Natal, Páscoa, Ano Novo. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai, e a última coisa que queria na vida era ser parecido com ele. O velório. Poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois ele viu o corpo sereno, envolto por um lençol de rosas, como as que o pai gostava de cultivar. De Carlos Alberto não verteu nenhuma lágrima. O coração não pedia. Era como estar diante de um estranho. O funeral. O sabiá cantando. O sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite. Beijou-a e prometeu que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos, nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão e disse-lhe: há mais tempo você teria recebido isto, mas infelizmente só depois que ele se foi encontrei isto nos guardados mais importantes dele. Foi um gesto mecânico que, minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro do ônibus revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas. Na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Dizia: nasceu hoje o Carlos Alberto. Quase 4 quilos. O meu primeiro filho, um garotão. Estou todo orgulhoso de ser pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade, pois as imagens do passado lhe surgiram firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer.
Hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a trabalhar para ajudar meu pai. Mas para meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Outra página. Carlos Alberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece, porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. Carlos Alberto mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a tão sonhada bicicleta. Se os amigos ricos tinham uma, por que ele não poderia ter a sua? E quando no dia do aniversário a havia recebido, tinha corrido aos braços da mãe sem sequer olhar para o pai. Ora, o velho vivia mal-humorado, queixando-se do cansaço, tinha os olhos sempre vermelhos. E Carlos Alberto detestava aqueles olhos injetados sem jamais haver suspeitado que eram de trabalhar até meia-noite para pagar a bicicleta. Outra página. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Preferia que ela tivesse sido cortada, mas foi preciso tentar chamá-lo à razão. Carlos Alberto anda em más companhias, tem vergonha da pobreza dos pais, e se não disciplinar, amanhã será um marginal. É duro para um pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado, e esse é o único modo que sei lhe ensiná-lo. Carlos Alberto fechou os olhos e viu toda a cena, quando por causa de uma bebedeira tinha ido para a cadeia. E naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos, lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, ora curtas, ora longas anotações, cheias das respostas que revelam o quanto, em silêncio e amargura, o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada, momento da solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir as suas dores. O mundo esperava que fosse durão, para que não o julgassem nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora Carlos Alberto estava tendo a prova que, debaixo daquela fachada de fortaleza, havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página, aquela do dia em que ele havia partido para nunca mais voltar, estava escrito: Deus, o que fiz de errado para meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que esta injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar
por não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois não havia mais anotações, e as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. Carlos Alberto fechou depressa a caderneta. O peito doía. O coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo porque precisava de ar puro para respirar a aurora que rompia no céu e mais um dia começava. Honre seus pais para que o dia de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor, como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação e vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido, fatigado e também tornado pai, aquele falso herói. De repente, no jogo da vida ele era o pai e seus filhos atuais contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito preocupado, ocupado com os negócios, a cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio, sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continham o seu nome. Justamente ele, que considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra, numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo. Encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. O sol acabava de nascer. Então Carlos Alberto acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai apodando, adubando e cuidando com amor. Por que nunca tinha percebido tudo aquilo antes? Uma lágrima botou como orvalho e, erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora, dizendo: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Esta mensagem é para você que já teve, é para você que tem.